Não tenha medo diante das crises. É interessante a proposta desse estudo, desta série, porque medo tem sido exatamente a palavra que define os últimos tempos. Esse ano tem sido um ano desafiador para nós, porque ele começou, não é, muito mal. Essa é a verdade. Muitos acontecimentos, muitas situações, e para acabar de completar, uma pandemia, uma crise de saúde pública de extensão mundial. E tudo isso deixa as pessoas com muito medo. Convivemos com a crise desde sempre. Crise é uma coisa mundana. Ela está presente no mundo desde que o mundo é mundo, desde que o pecado bagunçou toda a história. Convivemos com as crises. No entanto, elas ainda nos assustam. Elas ainda nos deixam, não é, um tanto quanto perplexos, nos deixam preocupados. E a gente, às vezes, fica falando de crise e, às vezes, não entende o que é bem verdade uma crise. Mas uma definição muito simples vai dizer que crise é uma conjuntura difícil. Ou seja, é um momento complexo que envolve muitos acontecimentos que tornam a nossa vida ainda mais complicada. É também uma conjuntura difícil, uma situação anormal. Não é? Vocês já ouviram aqui uma excelente preleção sobre o novo normal. E a crise está no meio do antigo normal, daquilo que nós estávamos habituados a vivenciar. Chega a crise e ela então nos insere no novo normal. Mas ela é a causadora desse novo normal, que para nós é anormal e que a gente torce para não ser tão longo e voltarmos ao normal. Mas é interessante que a gente pense que o mundo constantemente foi visitado por crises de ordem econômica. Em 1929, aconteceu a Grande Depressão, uma turbulência econômica que acossou os Estados Unidos no final da década de 20 e foi até o final da década de 30, durou cerca de 10 anos. Momentos de escassez, falta de emprego, falta de renda, muita gente desesperada, muitos suicídios, muita tristeza. Quando acaba a Grande Depressão, vem a Segunda Guerra, que começa em 1939 e se estende até 1945. É um momento que ainda é lembrado hoje de forma muito vívida na cabeça das pessoas. A partir daí começa a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética naquela situação que perdurou até o início dos anos 90. E aí a gente tem toda aquela situação, todas aquelas novidades que vêm, né, do final dos anos 80 e entra os anos 90 com a expectativa de um futuro, né, a gente falava muito em futuro, ano 2000, internet, tanta coisa. E aí chega 2008, a gente vê de novo a palavra crise entrar em evidência, né, com a crise financeira que se abateu também lá nos Estados Unidos, né, e que dizia se chegar no Brasil como uma marolinha. A gente sentiu o peso dessa crise também, e não foi só uma marola, foi bastante considerável. Crise de saúde, tivemos a peste negra, que matou milhões de pessoas. Há cerca de 100 anos, a gripe espanhola, que durou 2 anos, uma pandemia também, que vitimou 50 milhões de pessoas. Né? E a gente não se lembra, a gente pouco fala, porque toda uma geração que experimentou aquilo já se foi. E nós estamos hoje experimentando a nossa pandemia, não é? A nossa gripezinha. Estamos aqui passando por essa situação toda. A Bíblia também relata algumas crises. Ela fala de crises de ordem política. É interessante que nós vemos histórias de bons reis, mas que muitas vezes são sucedidos por reis que fazem uma grande confusão, como foi o caso de Salomão e seu filho Roboão. O povo estava cansado, o povo estava triste, e quando Roboão assume,
O povo diz: olha, nós estamos cansados, nós sofremos com o seu pai, por favor, seja ameno conosco. Roboão vai pedir conselho aos seus conselheiros, e eles dizem: olha, se você conduzir o povo em amor, esse povo vai dar a vida por você. O que é que Roboão faz? Exatamente o contrário. E chega e diz: olha, se o meu pai afligiu vocês com açoites, eu vou afligi-los com escorpiões. E uma grande crise política se estabelece. A Bíblia traz para nós relatos de crises no abastecimento. Gênesis, capítulo 41, vai relatar para nós um momento de grande fome no mundo que se sucedeu depois de 7 anos de fartura. Lembramos aqui dos sonhos de José. E durante esses 7 anos, as pessoas tiveram fome. E por causa dessa crise de abastecimento, Israel foi parar no Egito e por lá ficou, no novo normal deles, 400 anos. Temos também relatos de crises espirituais. Abacuque é o profeta que vivencia esse tempo de uma crise espiritual. E ele ora pedindo ao Senhor avivamento. Ele ora pedindo ao Senhor que mude as coisas. Portanto, as crises fazem parte da nossa caminhada neste mundo. Não é por acaso que Jesus diz: olha, vocês tenham bom ânimo, porque no mundo vocês vão enfrentar muitas aflições. O mundo, ele por sua natureza, aflitivo. Sempre ele vai trazer sobre nós alguma dificuldade. Sempre nós experimentaremos aqui situações de dor, de perda. Sempre nós passaremos por momentos amargos. E isso não é, meus queridos, ser pessimista, mas é entendermos que nós estamos num contexto que é provisório, que é interino, mas que é permeado por oscilações. Nós sempre nos depararemos com oportunidades assim. Eu queria chamar a sua atenção para o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, para nós entendermos como lidar com as crises. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem
o aprendeste. Vamos orar? Pai Santo, nós enfrentamos crises. Ajuda-nos, ó Deus, a crer que no enfrentamento destas crises o Senhor está sempre conosco. Fortalece, meu Pai, portanto, a Tua igreja e ensina-nos como não temer os momentos críticos de nossa caminhada terrena. Por Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. A crise é iminente. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele tem alguns objetivos em mente. Ele aborda algumas perspectivas ministeriais, recomendando a Timóteo que seja um cristão bem posicionado, um cristão que defenda a verdade, um cristão que ensine com vigor, que faça o seu trabalho com bastante denodo, que ele seja uma testemunha fiel, que ele trabalhe no seu ministério com perícia e propriedade. Paulo fala com Timóteo sobre como ele deve resistir a fofoqueiros, a futilidades, como ele deve ser puro e ao mesmo tempo brando. Paulo está dando aqui uma aula para um pupilo, procurando ensinar e fortalecer o ministério daquele rapaz, jovem, tímido, com grandes dificuldades, a que ele siga o ministério fazendo tudo para agradar ao Senhor. Portanto, ele recomenda a Timóteo que desenvolva um ministério equilibrado, um ministério forte. Só que no meio de tudo isso, que é bonito, que é o que a gente gosta de pensar acerca do ministério, sempre tem uma pedra. Como dizia Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. E várias pedras estavam no caminho de Timóteo para o desenvolvimento do seu ministério. Para o seu pastoreio, ele ia encontrar muitos desafios, muitas dificuldades, grandes obstáculos. Tinha uma pedra no meio do caminho de Timóteo. Por quê? Ele ia se deparar com tempos difíceis. De acordo com a definição que vimos, crise. Ele disse, você tem que fazer tudo isso. Pregar com fidelidade, amar as pessoas, ensinar, corrigir, sustentar, amparar, mas fica sabendo de uma coisa, eu não vou te esconder, eu não vou te poupar. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Você vai se deparar com uma grande crise. Crise que vai envolver posicionamentos éticos, relacionais. Percebam que Paulo destaca para Timóteo algumas coisas que nós estamos acostumados a ver, como arrogância, desobediência. Desobedientes serão os homens aos pais. E nós temos notícia hoje de famílias completamente destruídas, de gente que sobe no púlpito e mata o marido. Crises religiosas, coisas absurdas. São os nossos tempos, que não são novos, mas começaram lá nos dias de Timóteo. Timóteo já enfrentou as coisas que nós estamos enfrentando hoje. Traições, atrevimentos, presunções, todas essas coisas. Egoísmo, basófia, que é a presunção, irreverência, ingratidão. Infelizmente, são adjetivos que, com muita facilidade, nós encontramos por aí. Sendo assim, ser cristão num mundo crítico, num mundo mergulhado em crise, é um desafio. É um desafio. Não é um chamado a mergulhar num mar de rosas. Existem placas que prometem mundos e fundos. Bonhoeffer dizia que quando Cristo chama um homem, ele o chama para ir e morrer. Morrer para si mesmo, morrer para o mundo, renunciar. É desafiador, irmãos. E é nesse contexto de crise e de dificuldades que nós somos chamados a servir a Jesus.
Portanto, não dá para a gente servir a Cristo mergulhado no medo, até porque o medo ele tem uma propriedade muito interessante. O medo, ele aprisiona. Tem alguns insetos que eu tenho uma grande dificuldade. Um deles é a aranha. Tenho muito medo de aranha. Mas eu sou o homem da casa. Mas quando eu me deparo com uma aranha, eu me paraliso. E fico pensando, e se eu investir contra ela e ela pular em mim? Mas aí eu sempre consigo. Eu chamo a minha esposa e digo, amor, tem uma aranha aqui. E ela chega toda e mata a aranha. Mas eu salvo ela dos sapos. É interessante a gente pensar que o medo faz exatamente com que nós nos sintamos paralisados. O medo tira a sua ação. O medo tira de você a capacidade de reagir. Portanto, se queremos enfrentar crises, o medo tem que ser deixado de lado. O Senhor está nos alertando, nos mostrando que o mundo é um lugar mergulhado em crise. Portanto, isso não deve nos assustar. Não tenha medo da crise. Ao invés disso, você deve adotar algumas posturas. Eu quero destacar aqui para que você enfrente a crise com garra, com determinação, porque é isso que você precisa, ao invés de sentir medo. E você poderia me perguntar, mas pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter? Qual a postura que eu devo adotar diante da crise? A crise vai exigir de nós algo muito interessante. Eu queria chamar a sua atenção para o verso 10 e o verso 11 aqui. Eu gosto desses poréns que Paulo coloca aqui quando ele conversa com Timóteo. Ele apresenta uma situação, ele mostra como as pessoas serão, ele diz a Timóteo com que ele vai se deparar. Paulo era experimentado, não é? Vocês vão conhecer melhor o panorama dessa carta no domingo. Mas Paulo já está finalizando a sua carreira. Paulo já experimentou muita coisa. Portanto, Paulo fala com propriedade. Ele diz, olha, vai ser assim, mas você, porém, ou seja, Paulo estabelece para Timóteo aqui um posicionamento diferente. E o verso 10 vai dizer, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Também as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me acometeram em Antioquia, Icônio e Listra. Você tem me seguido de perto, você, porém, é diferente. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é o seguinte, se você tem por certo as crises, esteja preparado. Ao invés de ter medo, você tem que se preparar, porque as crises virão. Você não pode, não deve caminhar como se nunca nada de ruim, nada de difícil fosse acontecer. Uma situação como essa que nós estamos experimentando mostra exatamente isso. Você se preparou para esse momento? Você fez um fundo de reserva? Você tem uma reserva técnica emergencial? Você se preparou para ficar longe das pessoas, para não poder visitá-las? O que você fez? O que as autoridades fizeram? Por que nós estamos sendo orientados a ficar trancafiados em casa? Porque o sistema de saúde nunca foi desenvolvido, não é, com a ideia de que algo ruim pudesse acontecer. Aí diz, não, nós vamos colapsar, então não adoeça. É o que estão dizendo. Você não pode adoecer. Agora, é interessante, ninguém escolhe adoecer. Né? Ninguém diz assim, num belo dia, hoje eu vou ficar doente. A não ser aqueles que gostam de comprar atestado, né? Mas a gente não escolhe. E de repente essas coisas acontecem. E muitas vezes nós não estamos preparados. Portanto, o que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte, observe e aprenda.
olha só o que eu passei e fica ligado. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito. Quantos cristãos podem dizer isso? Faça como eu faço. A gente fala o contrário. Mas Paulo chega e diz para ele, olha, se prepare, aprenda comigo, guarda os meus ensinamentos, siga o meu exemplo de vida, viva como eu vivi. E a vida de Paulo não é invejável. É uma vida sofrida, é uma vida marcada pela perseguição, é uma vida marcada por muitos inimigos. As prisões de Paulo foram todas elas injustas. Mas Paulo está lá, sereno, tranquilo, aconselhando, pastoreando, não por live, mas por cartas. Ele está no isolamento, no pior dos isolamentos. Mas a sua mensagem está chegando, a sua mensagem está alcançando. Porque Paulo estava preparado e ele está aqui recomendando a Timóteo que se prepare também. Nós devemos nos preparar. E para que nós estejamos nos preparados, nós precisamos começar a entender o que vai acontecer. Por quê? Você pode enfrentar oposição. Paulo enfrentou oposição lá em Icônio. As pessoas, ele pregando e as pessoas, os judeus chegaram lá e fizeram um inferno na vida dele, colocaram as pessoas contra ele. Aí ele sai de lá. Perdão, sai de Antioquia, depois vai para Icônio. Chega lá, acontece a mesma coisa, ele vai para Listra. E de novo, oposição em cima de oposição. Mas o que ele faz? Ele continua defendendo a verdade ao custo da renúncia. Ele segue firme. Quer ver? Dá uma olhadinha em Atos 14. Não vamos ler todos os textos, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas olha só. Onde Paulo vai, ele encontra problemas. Onde Paulo vai, a crise o espera. Onde ele passa, situações o desafiam. Atos 14, versos 19 e 20. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando a multidão e apedrejando Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Não foi só xingar, não. Foi pancada, foi pedrada. E tudo isso por quê? Porque eles estavam ensinando, porque eles estavam pregando. Judeus incrédulos, lá no começo do capítulo 14, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Mas eles se demoraram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Mas tudo isso no meio de crises. E por que eles conseguiram? Por que eles permaneceram fazendo? Porque estavam preparados. Então, diante da crise, esteja preparado para confiar. A crise que nós estamos atravessando tem mostrado em quem nós confiamos. Tem dito a nós aonde está a nossa confiança. E muitos têm deixado de viver procurando preservar a vida. Então é importante que nós nos lembremos disso. Você precisa estar preparado para viver não perigosamente, mas corajosamente. Porque Paulo vai nos dizer, todos, verso 12, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. É diretamente proporcional. Viveu piedosamente, perseguição na certa. Se você não está sendo perseguido, com certeza a sua piedade está com algum problema. Porque não está incomodando o mundo. Não está fazendo diferença.
Portanto, é necessário que nós estejamos preparados com a verdade para enfrentarmos corajosamente os desafios que certamente chegarão a nós. Então, diante da crise, não tenha medo, esteja preparado. Diante da crise, é um momento especial também para que você se posicione. Diante da crise, ao invés de ter medo, se posicione. Diga quem é você, diga a que você veio. No verso 14, há um outro porém de Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece. Isso é posicionamento. E qual seria o posicionamento recomendado a Timóteo? Permanecer naquilo que aprendeu. Permanecer naquilo que ele conheceu. É permanecer de forma perseverante, tendo como referência, ensinamentos seguros, partindo de princípios que vão nortear toda a sua caminhada. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo tinha uma história de fé muito interessante, exemplos dentro de casa, e depois, caminhando com Paulo, grandes orientações. Mas ele precisava usar sabedoria para poder continuar com o seu ministério. E desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. Como eu posso me posicionar? Sabendo o que Deus quer de mim. Esse é o conselho que Paulo dá a Timóteo. Para onde você está indo? Como você está indo? Qual é o seu equipamento? Ele vai mostrar. A Escritura. Ela é útil para que você ensine, repreenda, para que você corrija, para que você capacite as pessoas e se capacite também. Então, diante disso, é importante perguntar no que você acredita. São muitas verdades apresentadas para nós hoje. No que nós acreditamos? Por que que a orientação do Senhor tem sido tão desconsiderada? Por que nós preferimos acreditar em tantas coisas que nos falam, que depois desfalam, e a gente acredita de novo, e a gente fica o tempo todo nesse vai e volta. E uma palavra que é absoluta, verdadeira e inerrante, muitas vezes a gente olha para ela e diz, será? No que você se apoia? Aonde está a sua segurança? Saber se posicionar é saber como se portar diante da crise. A crise exige de nós uma postura. E ela não deve ser uma postura covarde, não deve ser uma postura amedrontada. Porque se assim o for, tudo mais será pautado pelo medo, pelo pavor, pelo horror. Portanto, a recomendação que temos aqui na palavra do Senhor é que nós nos posicionemos como cristãos. E o que um cristão faz? Depende invariavelmente de Cristo. Ele é a sua base, Ele é o seu sustento, Ele é a sua fonte. E Ele é o grande amigo. Ele foi o primeiro a debelar a crise. Quando ele diz, olha, o mundo é um lugar perigoso, aflitivo, ele diz, fica tranquilo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você está em Cristo, você vence também. Portanto, não há razão para medo. E não há razão para medo que ouvimos falar no início, né? Não, estamos tranquilos, o Brasil está preservado. Não há razão para pânico. Quando virou março, há razão para pânico. Tranquem-se em casa. O momento é crítico e todo mundo mergulhou no medo. Obviamente que isso não é um conselho a você ser irresponsável. Mas é uma orientação sobre como devemos encarar as crises, porque elas chegarão. E quando ela chegar, como vai ser? Quem você vai ser? Mas diante da crise, ao invés de ter medo,
você deve se posicionar, como já vimos, mas também entender que, ao invés de ter medo, é hora de proclamar. Diante das crises, é comum que as pessoas se calem. Na crise de 2008, uma palavra que ganhou evidência foi oportunidade. A crise está aí. Que oportunidades você enxerga? E muita gente entendeu essa mensagem e realmente aproveitou as oportunidades que surgiram. E esse é um fato, toda crise traz para nós oportunidades. A crise não é de todo ruim. A crise, ela também nos faz sair do lugar comum. Ela nos faz enxergar com mais clareza onde estão as nossas debilidades, onde nós somos mais fracos, quais são os nossos pontos mais enfraquecidos. E nesse momento, o que nós precisamos é proclamar. Chegando até o capítulo 4, aqui da segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, temos assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 pontos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É interessante que a gente observa muitas vezes e diz, não, a carta escrita a Timóteo é uma carta pastoral, isso aqui só interessa a quem está mexendo com essas coisas. Não, é uma carta para a igreja. Percebam que todos os conselhos que Paulo dá a Timóteo, ele diz, recomenda essas coisas, fala disso, porque, gente, são princípios cristãos, é para crente, é para o povo de Deus. Então, Paulo chega e diz, olha, diante da crise, Timóteo, não congele, não estacione, não pare, mas é a hora em que você deve falar, é a hora em que você deve mostrar o que você tem, é a hora em que você deve apresentar às pessoas o Cristo que você serve, a quem você segue, no que você acredita. Portanto, pregue insistentemente, não se acovarde. Timóteo já sabia que as pessoas seriam difíceis, que as pessoas seriam resistentes. Ele vai falar ainda. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Portanto, pregue com constância, não negligencie. Não deixe de fazer o que você deve fazer. Ele diz mais, pregue doutrinariamente. Ensine as pessoas. Não negocie a verdade. Na sequência do texto, lá no verso 13, diz, as pessoas não vão suportar a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. As pessoas vão selecionar os temas, tá bom? As pessoas vão querer ouvir o que é agradável. Todo mundo gosta de receber, né? Uma mensaginha de esperança, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas não é fácil, às vezes, você receber uma mensagem, agora, mude de vida, abandone seu pecado, deixa de ser lerdo, relaxado com a fé. Eita, o pastor está bravo. Não está, mas é isso que vai mudar a sua vida. Obviamente que o Senhor tem também palavra de esperança para nós. Ele tem encorajamento também, mas ele tem desafio. Quando Elias estava largado lá na caverna, emburrado, eu estou sozinho, não tem nenhum crente no mundo mais. Deus falou, meu moço, sai daí para você enxergar as coisas. Tem 7.000 pessoas ainda, você não terminou seu serviço, cadê seu substituto? Você largou o serviço pela metade, cara, e está aí achando que você é a última bolacha do pacote? Não, sai. Deus ainda foi bom, faz um lanche primeiro, o caminho é longo, mas vai ver o que está acontecendo. Então, diante de momentos críticos, é a oportunidade que nós temos
de pregar com propósito. O que isso quer dizer? Que você não deve se desviar. Quem tem propósito sabe para onde está indo. Quem tem propósito está decidido. Não importa onde você queira chegar, você vai chegar. Se é no cume do Monte Everest, beleza. Se você está pronto para congelar seus dedos, perder, quem sabe, um pé, uma perna, mas se você quer chegar lá, você vai enfrentar. Isso é ter propósito, isso é saber para onde está. Então, diante da crise, a primeira coisa que você tem que saber é quem você é. Se você é um cristão de verdade ou se não, se você está em dúvida ou se você tem a certeza do que você quer fazer, do que Deus quer realizar por meio da sua vida. Então, não é momento de desvio. E, além disso tudo, você também deve pregar pacientemente. Ou seja, as coisas não são de uma hora para outra, as coisas levam tempo, mas não cabe a você desistir. Então, ele diz, prega com instância. Prega com constância. Pregue doutrinariamente. Pregue cheio de propósito. Porque em tempos difíceis, as pessoas querem novidade. As pessoas gostam de ficção. As pessoas gostam de romance. Não é? Isso é legal. Às vezes é difícil você assistir um documentário porque ele é a verdade. Você sabe que o documentário muitas vezes vai terminar de uma forma ruim. Mas é bom demais assistir um super-herói, porque você sabe que ele vai apanhar muito, mas no final ele bate. Então a gente aprendeu a gostar, a se divertir, né, com as mentiras. É uma marca de tempos críticos. As pessoas ficam saturadas. Aí elas não querem encarar a verdade, elas não querem saber da realidade, elas preferem se enganar. Mas o cristão, ele tem a responsabilidade de trazer elucidação, de mostrar o que realmente o Senhor quer. Então, é manter o foco em Jesus, não se desviar dele. Por isso, cabe aqui algumas perguntas para finalizar. Para onde você está olhando nessa crise? Para o vírus? Para os problemas imediatos? Ou você está aproveitando o ensejo para avaliar sua fé? Eu procuro sempre desafiar a mim mesmo e a minha igreja a entender que a nossa fé, ela é para momentos críticos. Ter fé quando tudo está bom é bom demais, é fácil até. Né? É muito bom. Mas quando a coisa fica difícil, não é? Crer se torna realmente um posicionamento forte, corajoso. Porque a gente entende que não é fácil ter fé quando não tem nada. Mas fé é isso. Se você precisa do tijolinho, da rosa e de qualquer outra coisa para crer, isso não é fé, é crendice. Então é importante a gente pensar, não olhe para nada que não seja Jesus. O que você está ouvindo? A que você está dando atenção? Quem está te conduzindo? É o medo ou é a fé? Um conselho para você, não entre na onda do desespero. Não entre. Saiba o que falar. Você pode abençoar uma vida com o conteúdo que você tem, com o que você aprendeu, com o que Cristo te mostrou, com a mudança que Ele já realizou na sua vida. Então, o que define o agendamento da sua vida? A crise ou Cristo? Que você leva essa pergunta. E responda no seu coração, no seu travesseiro. O que tem definido o seu agendamento? O que tem definido o teor das suas conversas, seus relacionamentos, sua vida como um todo? A crise ou Cristo? Se for a crise, seu agendamento será crítico. Mas se for Cristo,
seu agendamento será cristão, será abençoador, será diferenciador. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja corajoso, que você, minha irmã, seja corajosa e diante da crise você não tenha medo, mas que você se posicione, que você seja firme, que você se posicione, que você proclame, que você mostre quem de fato é você no meio de uma situação improvável. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ensina-nos a te agradecer mesmo nas crises. Ensina-nos a ser fortes, mesmo quando nossas fraquezas se evidenciam. Tua palavra nos ensina que nessas oportunidades é que nos tornamos fortalecidos. Seja, portanto, o Senhor, meu Deus, servido em nos ajudar, para que a crise não dite os nossos discursos, os nossos passos ou como vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso país e desse mundo que enfrenta esta nova crise. Sabemos que outras virão, mas oramos para que o Senhor nos ajude, para que quando elas chegarem, as lições aprendidas nesta crise sejam válidas. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Recebamos, pois, a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com o povo do Senhor, a fim de que ele vença a crise e glorifique o nome do Senhor, ao longo de toda a sua vida, até o grande dia, quando com o Senhor reinaremos por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.